Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui é o seu irmão em Cristo Orlando, canal Removendo o Véu Mosaico. E nesse vídeo nós vamos trazer aqui 9 evidências de que Apocalipse foi escrito antes do ano 70 DC. Isto contraria os ensinos do sistema futurista. Então, meus irmãos, vamos a esse entendimento. O título desse vídeo é 9 evidências que Apocalipse foi escrito antes de 70 DC. É claro que nós vamos começar aqui lendo Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos coisas que devem acontecer em breve. Quem eram aqui os servos da igreja primitiva? Os judeus, né? Só apenas um breve comentário. E no final desse versículo ainda tem a palavra breve. Esse breve aqui, meus queridos, ao sistema religioso, já passou 2000 anos. Eles não sabem o que quer dizer a palavra breve. Primeira evidência que eu quero trazer aqui, meus queridos, são as declarações de tempo, segundo o texto, né? Refere-se a eventos de grande importância judaica do primeiro século da era cristã. Então, meus queridos, um ponto muito importante aqui. Se a carta do Apocalipse, segundo o sistema futurista, foi escrito realmente em 96 DC, então não haveria eventos em breve momento acontecer que poderia até remotamente se encaixar com esse tempo. No entanto, foi antes do ano 70 DC que houve a destruição de Jerusalém, que acende a ocasião ao cataclísmico judaico, narrado pelo Senhor Jesus em Mateus capítulo 24. E as declarações de tempo, portanto, exigem que olhemos os fatos com mais precisão. É por isso que nós fomos enganados muito tempo, meus queridos, por falta de examinar as Escrituras. Segunda evidência, a versão síria do segundo século do livro tem o título de João, Evangelista na ilha de Patmos, onde foi enviado por Nero César. Nero, é claro, morre em 68 DC. Se Nero morre em 68 DC, não há como concordar que o livro tenha sido escrito depois de 70 DC. Terceira evidência. Algumas versões de alguns manuscritos que tem o número da besta como 616, 616, em vez de hebraico 666. E você pode encontrar isso indicado em quase qualquer Bíblia de estudo. O que é chocante é que, usando a gematria, o nome de César Nero somaria até 616 nessas versões, mas em hebraico 666, 666. E isso é uma evidência muito forte de que César Nero era realmente o que está sendo referido como a besta e que a mudança de 666 para 616, em alguns manuscritos, era intencional. Por essa mesma razão, é quase impossível encontrar o nome de outra pessoa nesse período de tempo que faria essa soma. Quarta evidência. De acordo com as epístolas, as igrejas ainda havia judaizantes. Está em Apocalipse capítulo 2, verso 9 e o capítulo 3, verso 9, apresentando muitos problemas nas igrejas. Isso seria ridículo após 70 DC. Vamos ler essas duas referências. Apocalipse capítulo 2, verso 9. Conheço as tuas aflições. Em outras traduções diz tribulação. E a tua pobreza. Contudo, tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagogas de Satanás. Agora Apocalipse capítulo 3, verso 9. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Sim,
farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Veja, meus queridos, o que nós lemos aqui. Sinagogas, judeus. Então está bem nítido que a carta foi destinada aos judeus daquela era, a igreja primitiva. Quinta evidência. O templo e a cidade, aparentemente, ainda estavam de pé em Apocalipse 11. Por que João foi enviado para medi-los? Isso não seria possível, né, depois de 70 DC. E se João está se referindo a algum templo que seria reconstruído em um futuro distante, e se ele está escrevendo realmente essa carta depois de 70, no ano 96, como diz o sistema religioso, então seu silêncio completo sobre a destruição do templo em 70 DC é ensurdecedor. Ele não poderia deixar essas informações passar em branco neste livro. Ou não é uma coisa importante o templo, a destruição do templo e a destruição da cidade? Se Apocalipse foi escrito em 96, por que João não menciona nada sobre a destruição do templo em 70 DC? Sexta evidência. O sexto rei em Apocalipse 17 é o que persegue os santos. Os imperadores romanos são estes. Primeiro, Július. Segundo, Augustus. Terceiro, Tibérius. Quarto, Calígula. Quinto, Cláudius. E sexto, Nero. Nero foi o primeiro César romano da linha juliana a perseguir os cristãos. E com a morte de Nero, termina a dinastia juliana. Aquele que governava após ele reinou apenas um pouco, Galba, que reinou apenas 6 meses. Se o sexto rei é realmente Nero, ele seria aquele que agora é, de acordo com a profecia. E isso daria a data da escrita antes do ano 68 DC, quando Nero supostamente cometeu suicídio. E isso está registrado na história dos governadores romanos. Então, Nero também perseguiu, né, os cristãos por 42 meses, como é afirmado na profecia. Sétima evidência. Qual seria o propósito de João dizer aos primeiros leitores de sua profecia que calculasse o número do nome da besta se eles não o veriam antes de 2000 anos? Qual o propósito de João alertar o povo das 7 igrejas acerca de algo que eles nem estariam lá para presenciar, se a vinda de Jesus foi realmente para o futuro? Então, meus queridos, isso seria completamente ridículo. E isto implica que a besta estava vivendo no momento da escrita, provando assim, necessariamente, que a escrita foi pré-70 DC, pois leva definitivamente em conta as declarações de tempo do livro. A oitava evidência. O sétimo rei de Apocalipse 17 ainda não tinha chegado. Se Nero é o sexto, então o livro foi escrito antes de Galba, ou seja, antes do ano 70 DC. E a nona evidência são os incríveis paralelos de Mateus 24 e Apocalipse, que é surpreendentemente. Observe que o Senhor Jesus disse que tudo aconteceria em esta geração. E quando Jerusalém estivesse cercada de exército, quem viria? Se você ler, o Senhor está dizendo aos discípulos, quando vocês verem Jerusalém cercada. Então, a maior parte daquela geração já estava morta no tempo do ano 96 depois de Cristo. Então, logo seria um vexame se pensarmos que aquela geração que o Senhor Jesus se referiu ainda não tenha passado. Então, meus queridos, o sistema religioso, de uma forma sutil, conseguiu manipular em massa, usando o terror.
o medo, né? Então, eles manipularam os escritos. Por que nós estivemos tanto tempo dentro do sistema religioso? Falta de examinar as escrituras. Falta de deixar a tradição de lado. Falta, meus queridos, de examinar o contexto. Então, meus queridos, a palavra do Senhor diz: examinai as escrituras e retenha o que é bom. Graça e paz a todos vocês e até o próximo vídeo, querendo Deus.